nome é Rebeca, sou médica veterinária. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito aqui no YouTube, se inscreva, acompanhe a gente também lá no Instagram. Estamos sempre postando diversos conteúdos a respeito dos nossos pets que são bastante interessantes e eu sei que você vai gostar. A vacinação de cães e gatos é de extrema importância para a saúde dos nossos pets, inclusive para a nossa própria saúde. As vacinas, elas compreendem algumas doenças que são também zoonoses, ou seja, passa do animal para nós seres humanos. Todo profissional de saúde sempre salienta, e na medicina veterinária não é diferente, a saúde preventiva é sempre o melhor caminho para garantir uma saúde de fato, tanto para nós quanto para os nossos pets. Como eu falei, algumas vacinas elas compreendem doenças que são de caráter zoonóticos, que vão passar dos nossos animais para nós seres humanos. Existe um protocolo geral de vacinação, mas esses protocolos eles podem sofrer algumas alterações de acordo com o local onde você esteja, porque existem algumas vacinas que são chamadas de vacinas essenciais e algumas outras vacinas que dependem se a sua área é endêmica ou não daquela doença. No caso de cão, a gente tem as vacinas que são essenciais, que são as vacinas múltiplas virais e a vacina antirrábica. Existem diferenças entre as vacinas múltiplas virais, né? A diferença vai estar na quantidade de doenças que uma cobre em relação à outra. Então, nós vamos ter vacinas que vão cobrir 8 doenças e vacinas que vão cobrir 10 doenças. As duas são importantíssimas e fica a seu critério ou de orientação do seu veterinário qual vacina você vai escolher. Mas lembrando sempre, quanto mais você protege o seu animal, melhor vai ser para ele e para você. No caso da vacina antirrábica, né, a vacina para raiva, que é uma importante zoonose, e a gente precisa salientar que a raiva, para nenhuma espécie, ela tem cura. A raiva é uma doença bastante importante pelo ponto de vista sanitário, pelo ponto de vista de saúde pública ou chamada saúde única. Ela afeta todas as espécies e não tem reversão. Então, a nossa única arma contra essa doença é a prevenção. Ainda sobre a vacinação de cães, um fato curioso que algumas pessoas estão bastante eufóricas, né, quando veem isso, inclusive rolou um vídeo de WhatsApp que é fake news, vale salientar, a respeito da coronavirose, né, que a vacina múltipla viral de cães contempla essa doença. Mas a gente precisa lembrar, inclusive nós já tratamos no vídeo anterior, se você ainda não assistiu, convido você a assistir, que a cepa a qual essa vacina contempla é a cepa que atinge cães, né? Que é um outro tipo de coronavírus que faz parte da família, mas não é a Covid-19. Então, recapitulando, para cães nós temos as vacinas múltiplas e a vacina antirrábica. Essas duas são as vacinas essenciais, ou seja, as vacinas que você não pode deixar de dar ao seu animal, independente da idade dele. Algumas pessoas acreditam erroneamente que pelo fato de ter vacinado o seu animal durante toda a vida dele, quando ele chega na senilidade, né, quando ele fica idoso, não há mais necessidade de vacinar. E isso é um grande erro, porque nós temos uma curva imunológica que ela vai decaindo em um certo período. Então, por isso que as vacinas elas devem ser feitas e o protocolo inicial deve compreender algumas doses que podem variar de 2 a 3 doses, e em alguns casos até 4 doses, no caso das vacinas que são virais, e repetir anualmente. Isso é importantíssimo, porque se você não vacina o seu animal, ele vai ficar descoberto. A vacina de antirrábica, né, contra a raiva, ela tem um período inicial um pouco mais longo, né, para fazer esse protocolo, que é a partir dos 4 meses de idade do animal. Então, se você tem um filhote, primeiro você vai começar com a vacinação das vacinas múltiplas, né, virais, e após no meio desse processo ou no final, você vai fazer a vacina antirrábica. Se o seu animal, você adotou um animal já após após alguns meses de idade, né, que passou desse período de 8 ou 9 semanas,
e esse animal ainda não foi vacinado, você pode sim fazer as vacinas virais e pode fazer também, se ele já for a partir de 4 meses, já partir para a vacina antirrábica, mesmo que você esteja fazendo ainda as doses iniciais das vacinas múltiplas virais. Então, recapitulando, para cães, nós temos as vacinas que são essenciais, que são as vacinas múltiplas virais e a vacinação antirrábica, e existem vacinas que são chamadas de não essenciais, que isso vai depender da área em que você está e as doenças que são endêmicas naquela região. Então, em alguns lugares vai ser imprescindível a vacinação contra a leishmaniose, em alguns locais locais geralmente mais úmidos ou chuvosos ou que tem praias, contra a giardíase e por aí. Lembrando sempre de realizar a vacinação em clínicas ou pet shops, ou locais onde tem o apoio técnico de um médico veterinário, dando sempre preferência para as vacinas que são importadas, pois elas têm um controle no deslocamento da vacina e até mesmo armazenamento melhor e mais criterioso. No caso dos felinos, os nossos gatinhos, nós também temos um protocolo vacinal pré-estabelecido e é importantíssimo. Algumas pessoas acham que o gato ele não precisa ser vacinado ou que ele não desenvolve doença ou porque o animal vive sempre domiciliado, não tem acesso à rua, não há necessidade de fazer vacinação. Isso é um grande erro também. Todo animal, assim como qualquer criança, precisa ser vacinado, tendo ou não acesso à rua. Como a gente sabe, os vírus, bactérias, eles podem ser carreados, como a gente falou no vídeo anterior, eles podem ser carreados até mesmo na nossa roupa, nas nossas mãos. Então, se você tem um animal, precisa sim prevenir, sendo ele cão ou gato. No caso dos gatos, nós temos a vacinação também múltiplas virais e nós temos a vacinação antirrábica. No caso dos gatos, nós temos a V3, que é a tríplice viral, a V4, que é a quádrupla viral, e a quíntupla viral, que é a V5. Qual que é a diferença entre esses 3 tipos? Obviamente, uma protege contra 3 doenças, outra contra 4 doenças e outra contra 5 doenças. Essas 2 primeiras vacinas, a V3 e a V4, ela não tem restrição de vacinação nos animais, tá? Então você só mesmo vai consultar o seu veterinário sobre quantas doses você vai utilizar. Alguns profissionais utilizam o protocolo de 2 doses, outros utilizam o protocolo com 3 doses, então isso vai variar e depender da necessidade do seu animal. No caso da V5, ela é uma vacina que ela precisa ter um outro critério. Primeiro, porque ela protege contra uma doença chamada FeLV, que é a leucemia felina. Então, para você vacinar, é necessário que você tenha certeza que o seu animal não é positivo para essa doença, para a leucemia felina ou a chamada FeLV. Então, o que você faz? Realiza o teste, existe um teste rápido que inclusive é um teste duplo, que é para FIV e FeLV, que são 2 doenças bastante importantes, porque elas estão relacionadas com a imunidade do nosso felino, e você realiza esse teste. Se o seu animal deu negativo, você realiza a vacinação dele. A outra vacina, que como eu já falei, é muito importante, seja para cão ou para gato, é a vacina antirrábica, que é uma importante zoonose também. Então, é uma questão de saúde pública ou de saúde única. Então, você realiza, ela também há necessidade do animal ter uma certa idade, uma idade mínima, que é a partir dos 4 meses. Algumas dúvidas que o pessoal sempre tem é a respeito, se o meu adotei um animal, meu animal já é adulto, preciso fazer as doses, 2 doses da múltipla? Sim, há necessidade. Por quê? Isso está envolvido com o sistema imunológico do seu animal. Então, a gente precisa fazer aquela curva, da imunidade. Então, primeiro você apresenta ao sistema imunológico do seu animal aqueles determinados micro-organismos, que estão ali presentes na vacinação. E na segunda dose, para haver o reforço dessa doença e o sistema imunológico estar de fato competente.
Inclusive na vacinação antirrábica tem havido até algumas alterações. Alguns profissionais estão optando desde 2018 para cá, que foi quando houve alguns casos de raiva em alguns estados, inclusive a Bahia, que eles começaram a adotar o protocolo de fazer duas vacinas antirrábicas. Então, o mesmo processo da múltipla, né, que é você fazer uma dose, repetir com 21 dias ou 30 dias, isso depende muito da escolha do protocolo desse profissional. E depois o reforço anual comum entre os tutores a respeito do intervalo, do período de intervalo entre as doses. Existe um período específico e esse período precisa ser respeitado. Esse período de uma dose para outra é de 21 a 30 dias. Então, é o médico veterinário que você está lidando que vai te orientar em qual fazer. O mais comum que o pessoal utiliza é o intervalo com 21 dias, certo? Então, pessoal, a saúde preventiva ela é sempre o melhor e o mais seguro caminho, seja para a saúde dos nossos pets, como para a nossa própria saúde, a nossa relação com eles. Então, nunca se esqueça, independente da idade do seu animal, realize a vacinação. Consulte um médico veterinário para ver qual o melhor e um protocolo mais indicado para ele. Não se esqueça de vacinar filhotes. Existem algumas doenças, principalmente em cães, que são bastante importantes, que levam de fato à morte, como a parvovirose, e tudo isso pode ser evitado simplesmente com a vacinação no período correto, certo? Então, vacine os animais que são idosos, vacine animais adultos, independente da idade, o animal precisa ser vacinado para que seja para que se tenha uma maior segurança da saúde dos nossos bebês. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, não se esqueça de vacinar o seu animal, cuidar muito bem dele, dar bastante carinho e se inscreva aqui no canal, ative as notificações e siga a gente lá no Instagram. Um grande beijo e até a próxima!